Bom dia, pessoal! Vamos lá, paramos no meio da página aqui, página 88, parágrafo aqui, ó, nem é preciso dizer, tá? Já pega tudo aí seu, vamos nos preparar. Tô aqui com a lapiseira, o nosso marcadorzinho que eu tinha mostrado para vocês. Tô deixando em algumas livrarias, né, de forma gratuita aí para as pessoas pegarem. Cafezinho quentinho, tá frio, tá chovendo, tá daqueles dias que é bom ficar em casa quentinha, quentinha. Então vamos lá, sem delongas hoje. Nem é preciso dizer que esse cenário é bastante deprimente. No entanto, ele não é absoluto nem inevitável. Então, primeiro você poderia se perguntar o que há de errado em produzir menos arte. Afinal, seus filhos são importantes, seu trabalho tem um propósito útil, eles também merecem seu tempo e energia. Também, além disso, existem estratégias artísticas, se preferir, que permitem e até aprimoram a capacidade de criar novas obras enquanto se trabalha em um ambiente acadêmico. De um jeito ou de outro, a maioria dessas estratégias se baseia no consenso generalizado entre artistas de que a característica mais redentora do ensino é ensinar. Quem ensina sabe que se beneficia do processo tanto quanto os alunos. Eu acho que até mais até. Hoje em dia, com os alunos desatentos, sem interesse naquilo, né, com notificações e hypados aí em dopamina, eu acho que quem mais se beneficia do processo de ensino é o próprio professor. A maior estratégia para você aprender é você ensinar. E eu conto uma história interessante, que quando eu era criança, eu morava em Cataguases, Minas Gerais, e eu sempre estudava muito quietinha, tal, lia, estudava, tal. Não era, eu era inteligente, mas não era tão estudiosa, eu acho. Eu poderia ter até estudado mais, né? Mas eu prestava atenção na aula certinho, fazia todas as anotações, era bem Caxias. A minha irmã, ela tinha uma metodologia diferente. Ela se fechava no quarto, falava: vou estudar, tô fechada no quarto. E ela colocava todos os ursinhos de pelúcia, boneca, né, sentados na cama, assim, como se fosse uma sala de aula. Então ela coloca todos os amiguinhos dela lá sentados. E a gente tinha, eu não sei porquê, um pau de madeira branco, que eu acho que era alguma coisa da cama, de suporte da cama, alguma coisa, que era alguma coisa da cama. Eu tinha esse pau no quarto, minha irmã tinha esse pau no quarto, que era para ajustar alguma coisa da cama. E ficava no armário, né, quietinho, né, pra, sei lá, quando os meus pais tinham que ajustar uma coisa, coisava. Mas a gente pegava essa varinha, vamos dizer assim, né, melhor, essa varinha, ela pegava essa varinha e fazia como se fosse, né, tá dando aula. Então ela pegava essa varinha, você, não sei o que, você. E ela colava, né, as coisas no armário e fazia como se estivesse dando aula para aqueles bichos de pelúcia, para aquelas bonecas. E fazia eles, entre aspas, repetirem, né, aquilo que estava acontecendo, né? Então falava, não sei o que, tinha que decorar, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela falava, ursinho Ted, não sei, repete, não sei o que, não sei. E ela repetia. E que dúvida você tá? Ah, você tem que estudar mais. Isso que ela fazia numa altura. E ela estudava numa dinâmica de dar aula e fazer os ursinhos repetirem, entendeu? E era uma coisa muito louca, né? Porque ela que fazia tudo isso. Mas eu via ali na técnica dela de aprender, né? Que ela se colocava numa posição de professora, mesmo que inconscientemente, né? Ela estava fazendo de uma forma diferente, né? Então, isso é interessante, que mesmo que inconscientemente a gente sente que quando a gente vai ensinar é bem melhor ou mais produtivo do que receber a aula.
Apesar de que hoje em dia as pessoas estão fazendo cursos online ou participando de comunidades como a nossa aqui, por puro interesse de serem melhor. Então se você está aqui, você não está obrigado a estar aqui. Eu não falo hora X, você tem o dia inteiro para ver, você tem amanhã para ver o vídeo, você vê se você quiser, você tem uma autonomia e uma liberdade, né, para fazer isso, tá? E aí você tem um prazer, né? Fica quem quer, fica quem acha legal, fica quem tá ali realmente para agregar. Isso que é interessante de comunidades. Quem ensina sabe quem se beneficia no processo tanto quanto os alunos. O estúdio da sala de aula, afinal, oferece um fórum no qual as ideias são a moeda de troca. Ele permite extrair energia de mentes jovens e cheias de potencial. Dá ao professor um papel na formação da próxima geração da arte. Ele o mantém vivo. Ensinar é parte do processo de ser artista. A conclusão aqui é que o maior presente que se pode oferecer aos alunos é um exemplo de vida como artista em atividade. Dizem que o filósofo Jorge Santayana, enquanto lecionava em Harvard, foi abordado por um aluno que perguntou quais matérias ele daria no semestre seguinte. E a Santayana respondeu Santayana 1, Santayana 2 e um seminário de Santayana 3. É simples assim. A vida do professor é um paradigma do processo de ser um artista, um testemunho, um registro de como tempo e circunstância, eventos e emoções, coragem e medo cercam a criação de arte. As suas experiências oferecem uma afirmação aos artistas mais jovens de que o caminho que escolhem realmente leva a algum lugar e que professor e alunos são, na verdade, companheiros de viagem, cuja diferença é apenas o tempo que já passaram percorrendo esse caminho. O que bons professores oferecem aos seus alunos é algo próximo à vulnerabilidade encontrada de um relacionamento pessoal, uma forma de intimidade artística e intelectual que permite que os outros vejam como eles alcançaram um ponto específico, e não o simples fato de terem chegado lá. É essa disposição de expor a conexão entre sua vida e sua arte que dá significado à técnica e empoderamento aos objetivos artísticos que, para o aluno, ainda podem estar a anos de distância. O aprendizado é a recompensa natural de encontros com ideias e pessoas notáveis. Para compartilhar isso, é importante, acima de tudo, manter a autonomia como artista e como professor. No entanto, essa não é uma tarefa fácil. Obstáculos à criação continua, às vezes, a criação contínua, às vezes, estão profundamente enraizados na política acadêmica. As leis da Califórnia, por exemplo, obrigam os instrutores de faculdades estaduais estejam no campus todos os dias da semana, mesmo que não tenham aulas. Olha, não sabia disso. Eu sei que estudei nos Estados Unidos que eles têm office hours, né? Em que eles têm horários que ele não sabia que eram todos os dias, né? Que eles tinham que estar lá. Mas eu sabia que os professores tinham office hours, quer dizer, horários de escritório, em que ele tinha que estar lá na faculdade para receber os alunos que têm dúvidas, que quer conversar alguma coisa, quer tirar alguma dúvida, né? Então, o professor sempre fala, minha aula é, sei lá, de 7 às 9 da manhã, segunda a terça, mas meu office hours são blá, 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 e aí ele dá o horário. E ele tem um escritório, uma sala, um estúdio, né, a depender, eu tinha muita aula de pintura, né, aulas práticas, né, então, ele tem um estúdio, ele tem não sei o quê, e eles falam isso, eu acho interessante porque mantém o diálogo
com o aluno, e até o aluno mais tímido ou com alguma situação um pouco mais particular frente ao que está sendo estudado, né, tenha uma liberdade de chegar lá e falar, né, cara, quero conversar com você sobre isso, isso, isso. O que que você acha sobre isso, isso, isso? Gostei do assunto da aula, mas na minha vida não vê. E como lá fora, que eu acho que até um pouco mais do que aqui, existe essa questão do bullying, né, muito mais forte. Não sei se estou certa ou estou errada, né? Pelo menos minha referência é da minha época, né? E filhos de amigos hoje em dia que contam, né, e tal. Mas isso até protege quem quer trazer um assunto um pouco pessoal e não quer trazer dentro do ambiente da sala de aula, com outros alunos e etc, né. Mas não sabia que era obrigatório isso, eu sabia que tem, alguns horários e alguns dias. Com a inevitabilidade de ter cada dia fragmentado, os grandes blocos de tempo essenciais para tantos processos de criação artística são irremediavelmente perdidos. Além disso, muitas vezes o tempo para ensinar e para criar precisa ser protegido da erosão causada por um fluxo constante de trabalho administrativo. Gostei da palavra que ele colocou, erosão. Eu trabalhava no mercado, né? Mercado de televisão, de agência, de auditorias, de petróleo. Eu trabalhei em diversos tipos de mercado, né? E o que você sente, né? Que ali tem um ambiente que está te possibilitando fazer certas coisas. Mas quando você sai desse ambiente de CLT e você acha que você vai trabalhar com arte, eu acho que o grande mito desse mundo artístico é que você vai trabalhar puramente com arte, você vai fazer aquilo que você ama. Não. Você sendo MEI, você sendo empreendedor, você vai fazer muito mais daquilo que possivelmente você não gosta. Você vai emitir nota, você vai enviar projeto, você vai enquadrar projeto, você vai fazer planilha orçamentária, você vai negociar, você vai, né? Muito mais, entendeu? Do que qualquer outra coisa. E a parte de pegar no pincel e pintar, ou fazer a sua arte, ela vai ser diminuta. E você tem que entender isso, né? Porque antes, nesses mercados, você, fala com o RH. Vamos ver isso com a comunicação. Vamos ver isso com a parte fiscal. Vamos falar com a contabilidade, a controladoria, a gestão. Tem equipes para te ajudar em diversas situações. E você tem ali, entre aspas, consultores dessas diversas áreas, pagos pela empresa para resolver problemas da empresa, mas que você tem no seu departamento, né? Vamos ver, estou negociando um contrato, não, mas a gente tem que fazer uma análise fiscal antes, porque a gente tem que ver como é que é melhor negociar para não ter impacto fiscal. Aí você inclui a pessoa, você analisa, você pega, né, uma consultoria ali e um insight. Você sozinho, você como MEI, você como artista, é você que vai fazer a sua thumbnail, é você que vai editar os vídeos, é você que vai fazer o roteiro, é você que vai fazer a capa do seu livro. Por mais que tenha inteligência artificial que te ajude em diversos assuntos hoje em dia, é você que vai embalar sua obra, que vai levar sua obra lá no DHL ou no correio ou na casa da pessoa. É você que vai desenvolver seu portfólio, tirar as fotos das suas obras. É você. E muito possivelmente, né, você não vai ter ninguém inicialmente para fazer com você, para trocar ideia. Você não vai ter. E se você tiver, o que você vai ter que fazer é se entender como chefe daquilo tudo, como líder. Porque você vai ter que saber das ordens, né, falar, né, e tudo mais. Então, assim, são habilidades que você às vezes não tinha antes e que você é colocada num barco de uma pressão de tempo, prioridade, prazo e dinheiro, porque agora tem que vir, senão não ganha, né? Frente às responsabilidades e tudo que você tem que fazer. E você é líder de si mesmo e líder da sua equipe, ou pequena equipe, ou contratados.
né? Então, é bem complicado isso. Além disso, muitas vezes o tempo de ensinar e para criar precisa ser protegido por uma erosão causada por um fluxo constante de trabalho administrativo. E é isso que exatamente ocorre. O trabalho administrativo, tudo isso que eu citei agora, né? A comunicação, a contratação, a emissão de nota, o RH, o marketing, o contratual, o não sei o que, vai entrando nesse espaço de calma aí, gente. Mas eu tenho que produzir também, porque a gente tem que ter o que vender. Calma aí, gente. Mas eu preciso gravar o curso, porque ainda não gravei, mas eu tenho que fazer tantas outras coisas. E é erosão mesmo, ele vai comendo, né? Esse tempo de burocracias e obrigações come o tempo de produtividade e criação. E quando você percebe, aquele tempo de criação tá 1 ou 2 dias por semana, tá pouco. Tá pouco. Você criou produtos que são replicados, a arte print, que já está toda configurada certinha, até lá na gráfica, por demanda, quem quer, você já manda para a gráfica. Você já criou, né, cursos online, que são de perpétuo, então são vendidos por demanda. Você está criando coisas e você está reduzindo o seu lado artista. Então, uma coisa muito interessante é você. E existem momentos e momentos, hein, gente? Existe um momento de início que é uma loucura, que a gente está falando da subsistência, da sobrevivência, e depois que são outros níveis de credibilidade, reconhecimento, etc. Mas quando você está aqui, você tem que entender que você vai fazer de tudo. E bora lá, e vamos lá, e tem que dar certo, e tem que pagar as contas, e tem que, né? Às vezes parece que o mês acabou e você ainda tá lá. Cara, não, calma aí, o mês tá acabando, não tá dando para pagar as contas, né? O mês acaba antes e você não consegue, né, fazer o que você tem que fazer para pagar as contas. Mas é bem complicado, sabe, gente? É bem complicado. Essa proteção, você tem que criar uma bolha no seu processo criativo, uma bolha mesmo. Afasta celular, protege a sua bolha, tipo do dia X e Y, do horário X e Y, eu vou estar incomunicável, eu vou parar para fazer o meu trabalho, porque senão a gente não faz, senão deixa passar. E aí a gente fica com 300 coisas na cabeça e demandas nossas, dos outros e de trabalhos administrativos, que ele falou aqui muito bem. Então, o grande desafio no início é entender as urgências e prioridades, mas criar essa bolha de proteção contra a erosão. Esse é o ponto, né? A magnitude desse problema varia amplamente. Quando o autor lecionava na Universidade de Oregon, reuniões e relatórios de departamentos de arte drenavam 20 horas por semana de um tempo que seria útil se utilizado de outra forma. E houve a ocasião, da qual o autor se lembra com mais carinho, de que durante um ano inteiro da Universidade de Stanford, o departamento de arte agendou exatamente uma reunião, que depois foi cancelada por falta de quórum. Não é divertido lutar em uma guerra em 2 frentes, mas de um jeito ou de outro é necessário preservar tempo, tanto para criar arte quanto para compartilhar esse processo com os alunos. Muitas vezes, a melhor estratégia para cultivar o tempo de qualidade é simplesmente evitar, como se fosse a peste, todas as atividades que não ajudam isso. O artista, professor Jack Welpott, que por muitos anos dirigiu o programa de fotografia da Universidade Estadual de São Francisco, forneceu um modelo clássico para essa abordagem. Quando lhe perguntaram como conseguia ensinar de forma eficaz e criar prolificamente enquanto cumpria deveres docentes em tempo integral, Welpott disse: desde o dia em que fui contratado, comecei a cultivar dentro do departamento de arte uma reputação por ser meio relapso. Descobri que, depois de mais ou menos um ano, se eu conseguir me manter a par das minhas atribuições do comitê, esquecendo de responder as mensagens, perdendo reuniões de departamentos, bem,
depois de um tempo, simplesmente pararam de me pedir para fazer essas coisas. Ou você faz isso, né? Ou você começa a desenvolver isso. Gente, vamos parar por hoje aqui. Sei que lemos pouco, mas eu acho que já foi de bom tamanho para hoje. Amanhã a gente começa a página 91, questões estudantis. Tá interessante esse capítulo aqui, porque ele está chegando em outros aspectos. E é legal a gente falar dessa questão de dar aula, receber aula e esse ambiente do mundo acadêmico. Então, a gente segue amanhã com mais insights. Mas pensa aí, como é que está a sua película protetora de erosão contra as necessidades, as prioridades administrativas e burocráticas frente ao seu trabalho criativo? Essa é a pergunta que você tem que sair fazendo, né? Porque um come o outro e você tem que proteger, senão, ó. E aí você vai responder que é artista sem ser artista, né? Sem pegar no pincel e nem lembrar quanto você pegou no pincel da última vez. Até amanhã.